Hã? Qual o tema aí da nossa quinta agora do avivamento? Fala pra mim. Andando por fé. Tá quase ali dentro, né? Andando por fé. Às vezes é difícil, né, irmão? Andar por fé às vezes é complicado, porque quem decidiu andar por fé não anda mais por vista. Quem decidiu andar por fé decidiu andar num chão de confiança no que Deus promove. Quem decidiu andar por fé e não anda por vista, ele não está mais preso ao que está acontecendo, o que as circunstâncias estão falando. Ele está preso a uma palavra, a uma promessa, uma direção para a sua vida. Mas às vezes é difícil, não é, irmão? Às vezes quando a gente está aí e falam que tem uma coisa que vai acontecer, que no mês que vem vai estar tudo resolvido e dura 2 anos. Pandemia, crise devido a isso. A gente olha lá fora e, olha, está tudo apontando para algo muito ruim. Está tudo apontando para eu me desesperar. Está tudo apontando para eu não confiar. Está tudo apontando para eu me desequilibrar. Mas quem anda por fé, não anda por vista. Por quê? Porque já tem uma palavra. E essa palavra, ela diz que nós vamos alcançar aquele outro lado. Essa palavra, ela garante uma destra poderosa nos sustentando. Essa palavra diz que podemos sim ficarmos preocupados, mas que lancemos a nossa angústia, a nossa ansiedade nesse Senhor. Essa palavra, ela vai dizer que nesse relacionamento nós encontramos paz, porque Ele é o nosso lugar seguro, fortaleza, socorro, bem presente em toda e qualquer angústia. Fortaleza, irmão, não tem uma fortaleza aqui no meio dessa área residencial. Fortaleza é exatamente para ambientes de guerra. E ainda que esteja no ambiente de guerra, você pode, na hora do seu descanso, que você está lá em guerra, está no meio do exército, você pode voltar correndo para a fortaleza se você estiver ferido. Você pode voltar correndo para a fortaleza se você estiver cansado, se você estiver com sede, se você estiver com fome. E olha só, e dentro da fortaleza, mesmo com tudo acontecendo, uma guerra acontecendo lá fora, dentro da fortaleza você tem cuidados médicos. Dentro da fortaleza você tem paz. Ainda que seja só ali dentro. Dentro da fortaleza você tem segurança. E dentro da fortaleza, ainda que estejam ainda guerreando lá fora, você pode descansar. E a Bíblia vai dizer, essa palavra também nos deu como próprio Senhor, como a nossa fortaleza, o lugar, a presença aonde em meio às guerras nós também podemos descansar. O alívio da minha e da sua alma, porque estamos andando por fé e não mais por aquilo que os nossos olhos estão vendo. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, no capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. A minha Bíblia traz aqui como título Procedimento Prudente do Sábio. Mas tenho como título dessa mensagem Não Perca Tempo. Quem achou aí diz amém. Eclesiastes, que significa, em algumas aí está até o pregador, né, irmão? Eclesiastes ou o pregador significa homem da assembleia, aquele porta-voz do povo, o pregador, aqui, alguém não munido da lei, não um profeta munido de palavra,
Mas aqui um sábio munido de conselhos importantíssimos para mim e para a sua vida, para que nós possamos com excelência andar por fé. E ele vai dar um conselho aqui para mim e para você, o qual diz assim, versículo 1: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, o quê? O acharás. É só para ver se você está comigo, irmão. É porque é quinta-feira, né? A gente vem do trabalho, acordou cedo. Aí quando senta aí e a Manu coloca esse fundinho, irmão, eu já vejo um olhinho virando, né? Aí o outro abre a boca, o daqui abre a boca também. Então, acompanha comigo aí, vai. Você vai pregar comigo. Versículo 2: reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobreverá a terra. Estando as nuvens cheias, derramam argueiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul, para o norte. No lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca, e o que olha para as nuvens nunca. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, olha aí, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou ambas igualmente serão. Doce é a luz, agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é... Curva suas cabeças, vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, por esse tempo, bendizemos o teu santo e poderoso nome, Pai, e pedimos que o Senhor nos dê clareza nesse momento, diante da sua palavra, que edifica, que exorta, que consola. Nós pedimos que o Senhor nos alcance, Pai, em sabedoria, graça, Pai, ilumina nossa mente, Pai. Nós repreendemos aqui nesse meio toda dispersão, todo sono, Pai, seja repreendido em nome de Jesus. Toda distração nesse ambiente nós repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos um ambiente de cura, um ambiente de ensino, um ambiente onde tem poder, Pai, que emana do céu sobre vidas e famílias aqui representadas, para honra, glória e louvor do teu santo e poderoso nome. A igreja diz amém. Amém, irmão. Então aqui nós vamos ver, primeiro versículo 1, o Senhor fala de lançar o pão sobre as águas, e muitos pegam isso como ao exercício da obra missionária, a filantropia, em ajudar, né, os pobres, ou de semear uma semente e ver ali o que vai dar um pouco mais para frente, esperar isso que foi semeado. E também é usada como uma linguagem de um comércio internacional da época. Aqui, quando a gente lê assim, ele está usando linguagens que já foram usadas para investimento, para empreendedorismo. É como se fosse uma linguagem de investimento. Investir de forma arrojada, porém ele está dando sabedoria para que eu e você possamos fazer isso, amém? 1 Reis, capítulo 10, versículo 14, tem a mesma linguagem aqui que é usada nesse lança o pão sobre as águas, como investir, saber esperar o fruto, saber esperar aquilo que foi investido. Provérbios 31, no versículo, se não me engano, 14, ele está totalmente ligado também a essa comercialização de produtos que estavam ali nos navios mercantes da época, nas frotas, em que eles iam para lugares distantes e voltavam com muitos tesouros, amém? Então, o Senhor, de alguma forma, está nos ensinando a ter foco, de alguma forma Ele está nos ensinando a olhar para frente, de alguma forma Ele está nos dando direção, de alguma forma Ele está falando sobre consistência naquilo que nós estamos lançando, e Ele vai dizer, depois de muito tempo, ou seja, vai exigir o que de mim e de você? Vai exigir paciência, porque muito tempo exige o que, gente? Paciência nesse investimento, nisso que está sendo investido. E arriscarmos. Olha aqui para mim.
Nós devemos viver a nossa vida em tudo, irmão, de forma equilibrada. Mas em certos momentos nós devemos arriscar mais. E você vai entender sobre o que eu estou falando. Leia aí o versículo 2, vou colocar aqui, coloca aí na projeção para a gente. Versículo 2, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Ele usava essa linguagem de diversificação, de investimento, mas não como alguns hoje usam como a teologia da prosperidade. Amém? Olha, dar aqui é certo. Se você der, você vai receber, barganha mais. Não é dessa forma que ele está falando. Ao invés de ficar em um único serviço, em um único produto, essa era a linguagem. Eles tentavam ampliar os seus interesses. Então, lança o pão é para que o interesse do Pai ele seja expandido, ele seja compartilhado. É para que o pão seja diversificado, o pão seja repartido naquilo que nós estamos lançando. Quem está comigo aí diz amém. Um dos principais motivos aqui para a aplicação dessa estratégia que está aqui no versículo 2, a qual nós lemos, ele fala, porque não sabes o mal que irá sobrevir. Não é isso que está aí? Você não sabe o que vai acontecer, o que eu acabei de falar aqui. Se a gente está vivendo muito bem as nossas vidas e vem uma guerra, aí na Ucrânia, Rússia, se vem uma pandemia, se vem com isso um colapso financeiro, se vem com isso situações que sempre aconteceram na história, crises políticas, polarização, igual a gente vive hoje no nosso país, que leva a tantas outras crises e tanta falta de amor espalhada na internet, nas redes sociais. A gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, o que ele está falando. Então, mesmo você não sabendo o que vai acontecer no macro ou de forma individual na sua vida, mesmo você não tendo ciência disso, do que está por vir, lance o pão sobre as águas. Isso não pode fazer com que você perca o tempo que está passando. Qual o título da mensagem? Não perca tempo. Não perca mais tempo. Talvez, irmão, você entrou aqui e você já perdeu muito tempo na vida. Em muitas áreas, em muitos níveis, talvez você já tenha perdido muito tempo. E ele está dizendo, olha, mesmo sabendo o dia de amanhã, o que vai acontecer, lance o pão sobre as águas. Um dos principais motivos para a aplicação dessa estratégia que nós estamos vendo aqui agora. Invista naquilo que vai edificar a sua fé. Não perca tempo, irmão. Invista naquilo que vai te fortalecer espiritualmente. Invista naquilo que te aproxima de Deus. Invista naquilo que não te deixe distraído quanto ao mal do século e do mundo. Invista, não perca tempo. O tempo é de investir naquilo que vai fortalecer a sua fé para que você não naufrague na fé. Para que você não venha morrer espiritualmente, para que você venha desfrutar de tudo que Deus já liberou sobre a sua casa, irmão. Em nome de Jesus. Nós andamos por fé. Nós não andamos mais por vista e em alguns desses passos você precisa crer mais. Deus está nos convidando, irmão, hoje, para nós investirmos, como a linguagem é de investir. Investir nesse reino com sabedoria. Investir no propósito ao qual Deus deliberou sobre cada um aqui com sabedoria. Não é sendo, irmão, fideístas, né? Tudo pela fé. Porque eu posso estar falando uma palavra aqui e você pode estar entendendo para o que você quer fazer. E aí é aquele passo que a gente fala, não, pela fé, irmão. Pela fé. Eu vou comprar aquele carro, então. Pela fé eu vou comprar aquela casa. Pela fé eu vou
gastar mais do que eu ganho naquele mês. Pela fé eu vou estourar o meu cartão e o Senhor vai enviar aí. Não é tudo pela fé. Lembra da sugestão maligna para Jesus? Olha, lá na tentação do deserto, você pode pular, porque certamente você vai ordenar e um anjo vai te segurar. Pula! Não é esse tipo de fé. Porque Jesus responde falando, não vou tentar ao meu Deus. Não vou fazer tudo numa palavra distorcida, que usa até a palavra de Deus, para o que pode sim acontecer, sim ou não? Pode. Poderia. Mas por fé, com sabedoria, por fé, com ousadia, por fé também com equilíbrio, por fé na palavra que já foi estabelecida, na palavra que realmente nós cremos, essa é a palavra que é do Senhor, amém? E não é por fé com qualquer coisa que nós achamos que Deus falou no nosso coração. O que a Bíblia fala do coração do homem? É enganoso. Se o coração tiver muito, eu te conheço, irmão. Aqui você não vai me enganar, não. É só você comparar se essa voz que está dentro de você, se ela é alinhada com o que o Senhor deixou aqui nessa palavra. Se ela estiver alinhada com essa palavra, pode ter certeza que é de Deus, irmão. Mas se você tiver dúvida, se você não tiver paz, se você olhar para essa palavra e ela está contra o que aquilo está falando, não faça, não vá, amém? É uma linguagem aqui mostrando que todas as áreas da nossa vida são importantes e como todas elas devem ser sujeitas a Cristo Jesus, aquele que é verdadeiramente o pão da vida, que nos traz a vida. Então, logo de início, nós precisamos ter foco, nós precisamos nos posicionar, sabendo que assim nós vamos passar por certos riscos, sim ou não? Sim. Mas Deus nos chamou aqui para nós investirmos mais tempo e disposição no andar por fé. Mas eu estou desanimado, pastor. Sim. Se você tiver posicionado, essa palavra aqui garante que é alimento para a sua fé e ela vai te levantar. Ela vai aquecer o seu coração novamente. Vai. Pastor, eu não tenho muito conhecimento, por isso que o Senhor, por isso que Deus falou, ei, não anda sozinho não, irmão. Procura alguém que possa te auxiliar, que possa te ajudar a dar os primeiros passos. Amém? E isso vai, sem dúvida nenhuma, vai te levantar, irmão. Eu tenho certeza disso. A única coisa que não dá é para a gente ficar esperando até que as condições estejam perfeitas, que as condições estejam boas. Quando tudo estiver mais encaixado, pastor, eu vou lá. Quando tudo estiver melhor, eu começo a pregar. Quando tudo estiver melhor, eu além de pregar essa palavra, eu vou batizar pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou ensinar outras pessoas a guardar esses princípios, a guardar essa verdade. Quando tudo melhorar, eu volto para a igreja. Quando tudo melhorar, eu vou me render ao Senhor novamente. Quando tudo melhorar, eu me rendo pela primeira vez ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu ainda não estou bem para estar nesse lugar. É ao contrário, irmão. É ao contrário. Esteja nesse lugar e tudo vai ficar bem. Tudo que eu não vou ter problemas, pastor, não. Tudo no seu coração e no seu relacionamento com aquele que te capacita acima de todas as coisas que você vai enfrentar nessa vida. Esse é o melhor lugar para nós estarmos. E ele não tem ausência de dificuldades, mas ele te capacita diante das dificuldades. Quem está comigo aqui diz amém.
Esse é o lugar, a gente não pode esperar mais. Quantos e quantos, irmãos, passando rápido aí na sua mente, quantos e quantos você viu que estavam e ficaram esperando essa condição perfeita, esse tempo perfeito, e ficaram para sempre esperando, e morreram esperando? De nós aqui, quantas vezes nós esperamos condições perfeitas e aquilo nunca chegou? E a gente sempre não se moveu no que era para mover. Quantas pessoas, fala para mim, você conhece assim? Quem tem sonho aí? Levanta a mão. Você tem sonho, irmão? Você tem sonho? A desculpa e a preguiça são as maiores assassinas de sonhos. Vou repetir. A desculpa e a preguiça são as maiores assassinas de sonhos. Teve um dia que um jovem falou para mim assim: pô, eu quero pregar igual o senhor, pastor. Eu falei: você está lendo a Bíblia? De vez em quando, você não vai pregar. Que isso? É verdade. Quando eu me converti, falei para ele, eu passava 10, 12 horas lendo a Bíblia por dia. E isso não é porque eu acho, também falei para ele, eu também não acho que isso tudo que você acha não, irmão. É misericórdia de Deus. Quando a gente sobe ali e o Senhor nos usa e a gente traz uma palavra. Agora, a misericórdia de Deus para nos alcançar. Mas fora isso tem a nossa responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade? Acordar mais cedo. Ter um tempo de devocional. Encher o nosso coração com essa esperança, com essa fé, com essa verdade. Fazer cursos de teologia. Você não quer pregar? Curso de teologia. Tempo de oração para Deus te dar clareza daquilo que você vai aprender. Existe uma responsabilidade nossa ou existe uma desculpa nossa? A gente sempre vai ter uma desculpa, irmão. Ah, pastor, eu sonho em ser médico, sei lá. Minha filha fala, desde pequena, eu sonho em ser médica. Amém. Tudo que nós pudermos te ajudar, nós vamos te ajudar. Mas tem algo que só você pode fazer. 12 horas de estudo por dia. As primeiras notas, a margem é essa daí. Você quer? Você sonha? Sim. O tempo do teu sonho não passou, irmão. Eu vou repetir isso para algumas pessoas aqui. O tempo do sonho, o seu sonho que é alinhado com o sonho de Deus, ele não passou. Não passou. Vou repetir. Ele não passou. Mas você quer, você deseja, Deus realmente liberou isso para você, então você precisa andar por fé, mergulhar profundamente contra as desculpas e a preguiça que quer matar esse sonho. O tempo de mergulhar naquilo que Deus te mostrou. Amém? Então preciso ter muita força de vontade, né, pastor? Não. É uma frase um pouquinho contraditória, porque olha aqui comigo. Vamos ter muita força de vontade? Vamos. Aí eu pergunto para você assim, qual é a sua vontade? Minha vontade não é estudar, não. Minha vontade não é de fazer dieta, não comer açúcar, não comer gordura. Ah, aquele salgadinho, aquela pizza. Minha vontade... Vê na maioria das coisas para onde a nossa vontade leva a gente. Então, tenha fraqueza de vontade, não tenha força de vontade. Amém? A nossa vontade leva a gente para longe desses sonhos, irmão. Para longe do crescimento espiritual, para longe de conhecer mais profundamente quem é esse Jesus, para longe da direção que Ele tem para nos levar. Pode perceber, a nossa vontade está sempre levando a gente, nos distanciando disso.
que eu preciso então, pastor? Você precisa de foco, você precisa de consistência. Não é hoje 100% e mês que vem 2%. Consistência, foco, determinação no que realmente vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida espiritual, vai mudar o seu casamento, vai mudar a sua vida profissional, vai mudar as suas relações, vai mudar o seu nível no relacionamento com essa palavra, com o Senhor. Foco, determinação, consistência, diariamente. Esquece a força de vontade, a nossa vontade só leva a gente para a furada, amém? Pastor, mas eu não tenho tempo. Não é isso que a gente ouve, irmão? Eu não fui na célula porque eu não tive tempo. Eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Eu não tenho mais tempo de... Eu não fico com a minha família com mais tempo de qualidade porque eu não tenho tempo. Eu não estudo porque eu não tenho tempo. Eu não oro porque eu não tenho tempo. As desculpas, as assassinas dos nossos sonhos, elas estão aí e toda vez parece que a gente torna a repetir. Agora eu te faço uma pergunta: e aquele que está fazendo? Ele tem tempo? Hã? Quantas vezes você viu pessoas, olha aqui para mim, quantas vezes você viu pessoas que parecem ter menos tempo que você, mas alcançando lugares maiores? E quantas vezes você mesmo não foi essa pessoa? Então, o que acontece, pastor, nisso tudo? O que acontece é que existem pessoas que sabem gerir melhor o seu tempo. O que acontece é que tem melhores gestores no seu tempo. Eles são melhores gestores e também têm um senso de valor maior. Isso é importante a gente falar. Por que, pastor, um senso de valor maior? Porque diante da correria, do dinheiro que tem que ter para casa, o que é mais importante? A casa ou quem está dentro da casa? Então eu preciso equilibrar melhor. Porque tem dinheiro que não vai valer a pena do tempo dos meus filhos, do tempo da minha esposa, do tempo do meu marido. Melhores gestores e também com mais senso de valor. Eu desejo tanto a paz no meu lar, mas quanto tempo que eu gasto de oração no meu lar? Eu desejo tanto viver aquele ministério, mas quais são os movimentos que eu tenho feito e o que o Senhor já tem me falado diante daquele ministério? Por que o Senhor está falando isso, pastor? Porque é quem tem senso do que realmente tem valor na vida. Eu amo, irmão, poder dar alguma coisa para minha filha, mas eu jamais vou trocar o dar alguma coisa para ela com estar com ela, ser para ela. Senso de valores em todas as esferas. Inclusive, pode ser que eu estou falando aqui e o pastor está falando para a gente trabalhar mesmo. Não, irmão, o senso de valor também para o trabalho, porque você vai lançar esse pão, porque você vai semear também financeiramente. O que eu estou dizendo para você é sabedoria e qualidade, equilíbrio. E muitas das vezes, no andar por fé, arriscar um pouquinho mais, irmão. Investir um pouquinho mais. Mateus 6, se eu não me engano, é o versículo 33.
vai dizer o quê? Buscai primeiro o reino de Deus, entendendo que nesse ponto as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Primeiro o reino, primeiro investimos, irmão, naquilo que é primordial na nossa vida. Porque se nós andarmos por fé nesse princípio, a Bíblia e o Senhor não é mentirosa, a Bíblia não é mentirosa. E o que ela diz é que as demais coisas elas serão nos acrescentadas, serão acrescentadas a nós. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Mas não está com fé não. Esse amém. Vou dar uma chance, né? Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Já teve um pouquinho mais de fé. Aumentou um grão de mostarda. Amém. Eu falando nesse priorizar e não perder tempo, eu lembro, quantos conhecem o pastor Valdir Brasil aqui? Valdir Brasil é fundador aqui de muitas igrejas. E ele era novinho, ele estava me contando essa história. Eu acho que eu até contei aqui uma vez. Ele chegou para o pastor Custódio Rangel, que fundou um ministério 45 anos atrás. Quem está passando por Conectar aí está muito antenado na história, né? Já está ligado. E teve uma vez que o pastor Valdir Brasil, empresário, dono de empresa, e um caminhão quebrou não sei aonde, ele não estava numa reunião que era importante de liderança dos pastores, e ele não foi. Ele foi atender, mesmo com funcionários, ele foi atender esse caminhão quebrado, enfim. E no outro dia ele chegou para o pastor Custódio, muito sábio, e falou para o pastor Custódio: pastor, me perdoa, mas eu não pude estar, afinal quebrou um caminhão, né? E o pastor Custódio, meu filho, abraçou ele e falou: a gente só faz o que a gente prioriza. Pastor Valdir nunca mais faltou à reunião, irmão. Nunca mais. Pode quebrar a empresa. Aliás, ele entregou a empresa e foi viver o propósito de Deus na vida dele. E fundou muitos e muitos templos. Amém? Prioridade. A verdade é que muitos dos sonhos que nós não vivemos é porque eles não são a nossa prioridade. Priorizamos outras coisas, ou às vezes nem priorizamos, nos distraímos com outras coisas. E quando a gente vê, o ponteiro do relógio já deu muitas e muitas voltas. Muitas e muitas voltas. Grandes inspirações que nós temos na vida, e quando eu vejo essas inspirações, eu vejo que eu não sou igual a elas. Nos métodos. Eu posso ser no mesmo propósito de espírito no qual Deus deixou direcionado para nós. Mas, irmão, a forma que eu investi para que um sonho fosse realizado não é a forma que Maia investiu, que Magno investiu. Amém? Porque um aqui, irmão, é do mar, da praia, o outro é da serra. Um é da manhã, o outro é da noite. Um funciona melhor no horário, o outro funciona melhor no outro. São métodos, e o que nós precisamos entender é achar os nossos métodos. Achar a nossa forma para não sermos roubados. Mas a única coisa que a gente não pode é ficar olhando as oportunidades passar. Olha aqui para mim. Quantas oportunidades já passaram? Hã? Quantas? Deus está soprando no seu ouvido hoje, não perca mais tempo. Não deixe mais as oportunidades passarem. Não deixe mais. Ah, pastor, mas o senhor tem razão. Muitas já passaram, sabe? Sim. E posicionado em Deus, você não vai perder mais nenhuma. Entendendo o que Ele te deu, na forma que Ele te deu e o propósito que Ele tem, que é para você, você não vai perder mais nenhuma.
Eu declaro isso aqui, irmão, em nome de Jesus, sobre a sua vida e sobre a sua casa, que as oportunidades não passarão mais, que os seus olhos espirituais estarão abertos e você não perderá mais nenhuma oportunidade, em nome de Jesus. Nenhuma oportunidade será arrancada de você, em nome de Jesus. Você pega essa palavra, irmão? Se você pega essa palavra, diz amém. Um ditado antigo aí, os mais velhos vão saber, né? Ele diz assim: quem não quer sempre acha uma desculpa. Quem não quer sempre acha uma desculpa, irmão. Essa é a verdade. E quem quer sempre acha um jeito de fazer. E essa é a verdade, irmão. Aquilo que você quer muito, fala para mim. Sempre tem um jeito. Sempre tem um esforço a mais. Um dedicar-se a mais. É assim ou não é? Assim que é. Versículo 3 e versículo 4, acompanha comigo aí. Olha o que está acontecendo aí. Eu quero que você leia comigo, imaginando essa cena acontecendo. Imagina como um filme essa cena aí acontecendo. Olha só. Versículo 3, versículo 4. Estando as nuvens cheias. Vou ler na que vocês estão lendo aí. Derramam a chuva sobre a terra e, caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ela ficará. Quem observa o vento nunca... Isso é muito importante. Quem observa o vento nunca... semeará. E o que olha para trás, as nuvens nunca cegará. A pessoa que está nesse cenário, essa forte chuva, essa forte tempestade, a árvore que cai, que fica ali. E o que essa pessoa pode fazer diante disso, irmão? O que ele faz aqui? Qual é o conselho dele diante disso? O conselho, logo embaixo, vai ser, olha aqui para mim, semeie. Não pare de semear. Semeie. Mas tem uma chuva acontecendo lá fora. Semeie. O que ele faz é semear. O que ele faz é continuar plantando o que é bom. Continue plantando o que é bom, irmão. Ainda que tenha chuva e tenha tempestade, ainda que... Irmão, olha aqui para mim. Continue plantando, não é só plantando. Continue plantando o que é bom. Sabe por quê? Porque você vai colher. Assim como se nesses momentos você for adulterado, se você se permitir ser adulterado com o que está acontecendo e começar a plantar o que é ruim, nós também vamos colher. Olhos abertos, foco, consistência no plantar o que é bom. Esteja longe, irmão, da murmuração. Esteja longe da maledicência. Isso tudo vai voltar para você. Isso tudo vai deixar você num estado de melancolia. Vai deixar você num estado amargo. Isso tudo vai te matar espiritualmente. Algo que Deus odeia. Esteja longe de fofocas. Pare de emprestar o seu ouvido para o que é mal. Isso é palavra. Isso está intoxicando a sua vida. Isso está te deixando cada vez mais cabisbaixo. Isso está fazendo você se prostrar diante de um desânimo. Ei, se afaste disso. Esteja com quem está plantando o que é bom. E você, independente do que esteja acontecendo, plante também. Não perca o tempo de plantar o que é bom na sua vida. Plante. E às vezes a gente não planta porque a gente fica de olho no tempo. Você vai pegar aí o que eu estou falando, certeza. O que ele está falando aqui? Às vezes a gente não planta porque a gente fica de olho no tempo, na previsão do tempo. Como que é a previsão do tempo? Amanhã, pancadas fortes, não sei o quê. Eu não sei fazer a garota do tempo, gente. Desculpa. Mas é isso, mais ou menos isso. Mais fácil ainda, a gente abre o celular, agora tem no celular, né? Só clica ali
e já tem o celular. Amanhã um sol forte e tal. E, irmão, quantas vezes você viu isso? Chegou no outro dia, não era nada aquilo. Ainda mais quando a gente vai fazer evento, quem trabalha com evento, que você vê, chegou de tarde, já mudou tudo. E a gente fica concentrado no que a previsão está falando. A previsão às vezes acerta, a previsão ela às vezes erra. E se você, irmão, em nome de Jesus, olha para mim, se você ficar esperando 100% da previsão, o que ela está querendo dizer, que vai ser, que não vai ser, eu tenho um recado para você: você nunca vai plantar. Você nunca vai semear, plantar o que é bom para colher isso que você tem plantado. Você vai sempre ficar esperando o melhor vento, a melhor luz, as melhores condições, e dificilmente os sonhos em Deus serão realizados. Dificilmente nós vamos realizar, porque não tem como colher aquilo que a gente não plantou. Amém ou não amém? Salomão, ele está deixando algumas direções práticas da nossa vida cristã. Quando ele diz isso no versículo 4 que nós lemos, e continua no versículo 6 falando semeia. Irmão, não semeia, só semeia não. Ele fala assim, semeia de manhã a tua semente, de tarde descanse. Não, ele fala, de tarde não repouse a sua mão, continue semeando. Ainda que você não entenda os propósitos maiores do Senhor, o que vai acontecer, na forma que vai acontecer, Ele está falando, não perca a oportunidade, não perca mais as oportunidades que passam, continue semeando. Pode ser, pastor, que aquela cresça mais do que aquela, então ele fala, então planta ali e planta lá, irmão. Mas não deixe de semear, não pare de semear. E algumas das orientações práticas por que nós demoramos tanto, irmão, para assumir condições ao qual nós sabemos que já estão estabelecidas sobre a minha e sobre a sua vida. Por que a gente demora para assumir o sacerdócio na nossa casa? Por que a gente demora para assumir aquele relacionamento ao qual já está escancarado da parte de Deus para mim e para você? Por que a gente demora para ser aquela mulher de Provérbios 31, sábia? Por que a gente demora para certos posicionamentos que já são evidentes, ao qual é o melhor do nosso plantio, e a gente não planta, a gente não semeia aquilo que é para semear? Por que os jovens demoram a assumir o seu papel? Já percebeu, irmão, que cada vez mais os jovens saem mais tarde de casa? Os mais velhos aqui saíram com quantos anos? Hoje cada vez isso fica mais tarde. A demora para assumir o seu papel com o que o Senhor deseja, com Ele, o seu papel na sociedade, o seu papel, a sua vida, o seu sonho, as suas oportunidades. E nós vamos deixando todas elas passarem. Só que, para os que já estão na idade do Júlio aí, você olha para trás, né? E aí eu faço uma pergunta para os que ainda não estão na idade do Júlio. Tem menos de meio século. Para vocês, quando vocês estiverem na idade dele, e você olhar para trás no relógio da sua vida, o que você vai querer ver? Quando você estiver na idade do seu Maia, do seu Arnaldo, o que você vai querer ver? Nós estamos falando de homens que o Senhor alcançou eles, mudou a história deles, mudou a vida, mudou a forma de viver. Com isso, receberam bênção dentro do seu lar, da sua casa, da sua família. E ainda que tem um pedaço da história, tirando o seu Arnaldo é crente desde antes de vir no mundo, né? Desde antes da fundação do mundo, é Efésios 1, 4, né, seu Arnaldo?
Mas eu, Júlio, Maia, meu Deus, só, né? Misericórdia, né, Maia? Aí, você olha e fala, teve um tempo da ignorância, mas desde que esse Senhor entrou na minha vida, eu posso me alegrar com tudo que ficou para trás. E talvez você esteja numa idade mais avançada e você não tenha plantado, certo? E talvez você esteja numa idade mais avançada, quem acompanha a gente no vídeo também, e você olha e fala, pastor, para mim, eu não plantei certo, também não tenho mais tempo, irmão. Sara também estava pensando isso, não podia ter mais filho. Mas se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, nunca é tarde para você viver os sonhos grandiosos do Senhor na sua vida. Nunca, nunca. E você que ainda tem oportunidade, olha aqui para mim. As oportunidades, você que as oportunidades ainda estão passando diante de você para a construção de uma família, para a construção de uma vida, para a construção desse relacionamento espiritual. Irmão, em nome de Jesus, agarre com todas as forças. É o que ele está falando, semeie. Independente da tempestade, plante, tempo e afora de tempo, em qualquer lugar, porque isso vai começar a gerar frutos, e você vai colher frutos extraordinários da parte de Jesus na sua vida. Você pode se colocar de pé? Se coloque de pé sem conversar com essa pessoa que está do seu lado. Não saia do seu lugar. Fique de pé, olhe para mim aqui, irmão. Nós vamos encerrar esse tempo. É um convite a andarmos por fé. Quem pegou aí, diga amém. Andar por fé como, pastor? Confiando. Principalmente, confiando. Andar por fé como, pastor? Com foco. Foco. Sem distrações. Andar por fé como, pastor? Com consistência. Dia após dia. Andar por fé como, pastor? Com renúncia ao nosso próprio eu. Renunciando, negando a si mesmo e tomando a cruz que nós devemos tomar. Andar por fé como, pastor? Em retidão à palavra que Jesus já deixou. Andar por fé como, pastor? Se submetendo ao amor que te alcançou e te livrou da condenação eterna. Andar por fé, posicionado aonde você nunca deveria ter saído, aonde você nunca devia ter esmorecido, enfraquecido. A sua fé, eu declaro, irmão, em nome de Jesus, eu declaro aqui, em nome de Jesus, fé sendo restaurada em corações aqui. A confiança no Senhor sendo restaurada em corações aqui. Em nome de Jesus, nós declaramos aqui nesse ambiente, aonde Ele está, na nossa reunião, olhos espirituais abertos. Aqueça, Senhor, novamente em corações, Pai, o lugar de excelência no centro da sua vontade. Fé para que nós não saiamos do centro da sua vontade, para que os desânimos não alcancem o nosso coração a ponto de fazer com que venhamos a naufragar na fé. Não, mas que os nossos olhos estejam concentrados na eternidade, para que os nossos olhos estejam concentrados na palavra que o Senhor liberou, nas promessas que o Senhor liberou para a igreja nessa terra. E assim, corações cheios do desejo de ser um com Jesus, como Ele é um com o Pai. Obrigado, Jesus. Você diz amém para essa palavra? Amém. Quando vivifico a fé com as minhas obras, me transponho ao sobrenatural. Os limites se curvam quando colocamos a fé em ação.
Olha aqui para mim, irmão. A verdade é que nós sempre vamos ter as desculpas mais plausíveis para não vivermos esses sonhos, para não plantarmos em todo tempo, para não sermos consistentes na força do poder que opera através de nós. Sempre a gente vai ter muitos argumentos. E eu quero convidar você que veio aqui hoje e que você toma uma posição nessa noite de calar os argumentos, de calar as desculpas, calar as desculpas, calar os argumentos, calar a preguiça, se posicionando no lugar que é seu, diante dos sonhos mais altos que Jesus liberou para sua vida e para sua casa.